Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler as bem-aventuranças todas, verso 1 até o verso 12 do capítulo 5, e nós vamos hoje trabalhar com o verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Bendito Senhor, mais uma vez na Tua presença nós nos encontramos. Primeiramente, ó Deus, para Te implorar a Tua misericórdia sobre nós nessa noite. Fala conosco, Senhor, quebrando o nosso coração. Prepara os nossos ouvidos, assim como o nosso coração, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Mas, acima de tudo, fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos. Desvenda os nossos ouvidos, Senhor. Faz-nos ouvir e entender e obedecer a Tua doce voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Umas traduções colocam: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, nessa segunda parte das bem-aventuranças, nós estamos diante daquilo que nós chamamos do efeito da obra graciosa redentiva de Deus para conosco. Esses aqui que vão ver a Deus são os que são puros de coração, os limpos de coração. Isso não significa, em hipótese nenhuma, dizer que você, para ver a Deus, precisa ter um coração puro. O princípio aqui é: aqueles que tiveram seus pecados perdoados, purificados pelo sangue do Cordeiro, esses são aqueles que vão ver a Deus. E esses são aqueles que vão buscar viver uma vida pura. Mas ainda existe uma ideia meio equivocada quanto a esse verso. Quando se interpreta dizendo: bem-aventurados os sinceros, os puros de coração. A pureza de coração aqui, então, ela é tratada com uma sinceridade. E aqui é preciso dizer, não é, que a sinceridade não nos fará ver a Deus. Porque a sinceridade pode ser errada ou certa. Por exemplo, você imagina que um espírita, ele faz as boas obras pensando que está angariando galardão para entrar nos céus, e ele faz isso com sinceridade. Mas nem por isso ele vai ver a Deus por causa da sua sinceridade.
E nós ouvimos isso. As pessoas falando que o que importa é que ele é sincero naquilo que ele faz. Então a sinceridade para muita gente passa a ser o crivo da verdade. E nós somos e julgamos não pela verdade, mas pela sinceridade. Se o indivíduo faz alguma coisa sincera, independentemente de ser certo ou errado, ele vai estar correto porque é sincero. E não é esse o princípio bíblico. A sinceridade, a parte da verdade, ela é tão destrutível como qualquer negação da verdade declarada. Aqui o Senhor Jesus não está ensinando que aqueles que vão ver a Deus são os sinceros, os puros de coração. Quem são esses chamados puros de coração? O que significa ser puro de coração, ser limpo de coração? Antes, com o objetivo de entender bem esse princípio, não é? Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 3. Verso 1 em diante. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Alguns pontos aqui são importantes. Primeiro ponto. Existem dois tipos de pureza. Aquela que é a pureza perfeita, que é de Deus, aquela que não está misturado com nenhum pecado, que é da essência do ser de Deus. E existe a pureza, aquela que nós que fomos redimidos pelo Senhor, buscamos ter nele, mas isso misturado com a nossa natureza pecaminosa. A de Deus é perfeita, plena, a nossa, ela é uma pureza que ainda está revestida com a nossa pecaminosidade. Por isso que o texto aqui, ele vai no verso 3 dizer: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ele é puro e nós nos purificamos. Segundo o texto, esses que aguardam ver o Senhor face a face, esses que aguardam vê-lo como ele é, são esses que purificam o seu coração. Isso aqui não é fruto da sinceridade, isso não é fruto da boa vontade humana, isso não é moralismo, isso não é o indivíduo que é inocente, que não tem maldade na vida, não tem esse sentido. Aqui, o homem de coração puro e limpo é aquele que tem esta esperança de ver o Senhor face a face. E diz o texto que no primeiro verso você vai ver que isso está conectado com um princípio básico. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Quem são os que vão purificar o coração? Os filhos de Deus, que esperam ver o seu Pai face a face. E é interessante, irmãos, que quando a expressão lá no Evangelho de Mateus diz, com uma promessa, puro de coração, bem-aventurados, limpos, os puros de coração, porque eles, diz o texto, eles verão a Deus. O que é ver a Deus? Segundo João, não é só olhar para Ele, não. É ser como Ele, diz o texto. Verso 3,
do verso 2, amados, 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Porque nós vamos vê-lo, nós seremos semelhantes a Ele. Não há como eu descrever isso em outras palavras, mas eu tenho que citar isso da fonte. Thomas Watson, no seu comentário sobre as bem-aventuranças, ele descreve isso, eu não tenho como não descrever isso em outras palavras, não citando como eu disse. Ele disse o seguinte: a pureza de coração, ela nos faz igual a Deus. E ele diz o seguinte: a infelicidade de Adão, uma vez, quando foi manifestada pelo fato de que ele intentou ser igual a Deus em onisciência, sendo igual a Ele, sabendo de tudo, você vai ser igual a Deus. Mas ele continua: mas nós devemos nos esforçar para sermos igual a Deus em santidade, não em onisciência. Adão, em outras palavras, deveria ter buscado ser igual a Deus em santidade, não em onisciência. A imagem de Deus consiste em santidade, diz Thomas Watson. A imagem de Deus consiste em santidade. Para estes que não têm esta imagem e a superscrição sobre eles, ele dirá: eu nunca conheci vocês. Eu não sei quem são vocês. Esses que não têm a imagem da santidade escrita no seu coração. Diz ainda: você não pode ver sua face em um espelho ou um copo em que existe sujeira nele. Você não pode ver perfeitamente o seu rosto em um espelho sujo. A face de Deus não pode ser vista numa alma impura, numa alma suja. Diz Thomas Watson: você não pode refletir a Deus se a sua alma é impura. Diz ainda: um coração puro dá alguma ideia da representação de Deus. Existe um pouco de conforto em ser como Deus em outras coisas à margem da sua pureza. Pouco conforto, ele diz. Primeiro, se você é como Deus pelo fato de você ter um ser, ele disse, assim tem também as pedras. Elas têm um ser. Ele continua: se você é igual a Deus porque você se move, ele disse, assim também as estrelas, elas se movem. Se você é como Ele pelo fato de que você tem vida, ele disse, as árvores e os pássaros também têm. Mas se você é como Ele pelo fato de que você tem conhecimento, assim também tem os demônios. Não há nenhuma semelhança de Deus, pela qual provará de maneira confortável e maravilhosa, mas o nosso ser em santidade, exceto ser como Ele em santidade. Essa é a grande distinção. Deus ama o puro de coração. Deus ama o puro de coração porque Ele é visto
com maior ênfase